E essa aí você lembra? Sentar cada um dos seus lugares, virar pra frente, vamos lá. Bom, bem ver nessa live. Tipo, né? Se deu um close. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Richard Hart. É um filósofo contemporâneo, nasceu em 1931, morreu em 2007 e vai trabalhar no campo da ética filosófica. A ética reflete, pensa sobre o quê? O que é a ética, vocês sabem? Relacionada a comportamento. Ética vem do grego ethos, que quer dizer comportamento, né? Então a ética vai refletir sobre o nosso comportamento, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o bem e o mal. E para ele, o certo e o errado, o bem e o mal devem funcionar ou devem ser compreendidos de forma pragmática, ou seja, de forma prática. Pragmatismo vem do grego pragma, quer dizer prática. Para o pragmatismo, não importa a teoria, se essa teoria não funcionar na prática. Então, a teoria, por exemplo, do comunismo, do socialismo, uma teoria muito bonita, socialização dos meios de produção, tudo, todos terem tudo em comum, é linda. Na prática, será que funciona? O que importa para os pragmatistas é a prática e não a teoria. O próprio capitalismo, ou a teoria do capitalismo liberal, a defesa das liberdades, essa teoria é muito bonita na prática. Todo mundo é livre para poder falar, se expressar, para poder estabelecer relações econômicas, contratos. E essa liberdade do capitalismo, ela existe na prática? Ela funciona mesmo? Não. Ou isso é só uma ideia criada para poder fazer a gente acreditar que o sistema é bom, é muito melhor? Então o pragmatismo ele vai questionar isso. Espera aí, a teoria pode ser muito bonita, redondinha, mas e na prática? Será que ela funciona? Será que é assim mesmo que é, como eles dizem? A mesma coisa para o bem e mal, certo e errado, justo e injusto, no campo da ética, né? Não está nada você defender uma teoria sobre o bem e mal, certo e errado, se essa teoria na prática ela não funciona. Não importa para os pragmáticos a teoria, o que importa é a prática. E para o Richard Hart não há nada em nosso íntimo exceto o que colocamos lá. O que ele quer dizer com isso? Quando você diz, por exemplo, lá no fundo eu acho que isso é errado. Lá no fundo de quê? Do seu coração? Será que há algo dentro do seu coração? Lá no fundo dele? Acho que é, mano. Na verdade, não há nada dentro do fundo do seu coração, não há nada dentro do fundo da sua cabeça, a não ser coisas que você colocou lá. Então tem. Foi você que colocou. Então não há uma essência, uma natureza que diz para você que aquilo é Você certo falou, ou errado. Mas tipo, eu sei que é certo e errado. Eu coloquei que é certo e errado na minha cabeça. Então, foi você que colocou. Então. Não quer dizer que a coisa é certa e Quer dizer que a errada. coisa é Você certa. colocou na sua cabeça que é certo ou errado. E tipo, mas você falou que não tem nada. Se a gente Não tem nada a não ser aquilo que você colocou. Então tem o que eu coloquei. No seu íntimo, naturalmente, essencialmente, não tem nada. Tudo que você acha que tem lá, meu coração está falando que isso é errado. Ah, não, então agora eu sei. Deus falou comigo. Mas tipo, Tudo o isso coração você é está maneira de colocando dentro de você, dizer. na sua cabeça, como se isso fosse a verdade, mas não é. Mas tipo, quando a gente fala de coração, é tipo uma maneira de dizer. Sim, é uma maneira de dizer como se existisse uma essência
uma natureza que estabelecesse de forma inequívoca o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, mas não é. Mas deve ter, né? Tipo, Tanto que o que no fundo do seu coração diz para você que está errado, em outro lugar, no fundo do coração das pessoas daquele lugar, vai dizer que é certo. cada um com seu coração, né? Por quê? Porque cada um colocou coisas diferentes dentro do próprio coração como certo e errado. Não existe um certo e errado que seja absoluto, universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, na perspectiva do Richard Hort. No século V a.C., Sócrates discutia a natureza da justiça, da bondade e outros conceitos com os cidadãos de Atenas. O que o Sócrates fazia? Ele estava na praça, lá na Ágora, na Grécia Antiga, em Atenas, fazendo perguntas para as pessoas. Ele ia criticando e perguntando: peraí, você disse que sabe o que é justiça, mas o que é a justiça? Aí, à medida que a pessoa ia tentando explicar o que ela entendia por justiça, por bondade, por coragem, por qualquer coisa, Sócrates continuava fazendo perguntas, até que a pessoa entrava em contradição. No momento em que a pessoa entrava em contradição, ela percebia que ela não sabia aquilo que ela achava que sabia. O que é a verdade? Você consegue explicar isso? Aí você vai tentar explicar. O Sócrates ia continuar perguntando. À medida que você ia respondendo, ele continuava perguntando até que você entrava em contradição. No momento que você entra em contradição, você percebe que você não sabe aquilo que você acha que você sabe. Isso acabou incomodando a galera da época, né? Porque o povo se achava que sabia das coisas. À medida que você mostra que as pessoas são ignorantes, que elas não sabem o que elas acham que sabem, A gente, Pedro. isso acaba levando a uma galera, algumas pessoas a ficarem muito putas, principalmente os poderosos, os políticos da época, que acabaram condenando Sócrates à morte, né? A tomar o veneno, cicuta. No século IV, Aristóteles escreveu um tratado sobre a natureza da alma. E até hoje há discussões. Será que nós temos alma? O que é alma? Tem definições totalmente diferentes e distintas para a alma. Vai cair Dentro, por isso na exemplo, do prova? próprio cristianismo. Aí, a pergunta. Vai cair isso na prova? Vai cair isso na prova. Sentindo no coração. É sério. Você está sentindo no coração que vai? Você está sentindo no seu coração. O que você acha que tem? Tem nada. Vai cair ou não? Uai, eu acho que não, você não vai colocar isso lá na prova, né? Na sua alma, no seu íntimo, no seu interior. A alma é o quê? Algo espiritual. A alma é a sua mente, é o seu cérebro. A alma é um princípio que anima a É sua o trem que vida. tem aqui dentro, velho. Tipo, sem explicação. Só tem. O próprio Aristóteles ele diverge, por exemplo, do Platão. Para Platão, a alma é algo como que espiritual. Nós somos dotados de corpo e alma. O corpo é físico. Mas você falou que a gente não tem alma? Eu não falei, eu estou explicando filosofia, estou falando de Richard Hort. Para Richard Hort, não há nada no nosso íntimo, e para ele não há alma. Ah, tá. Ah, pra ele não há. Para ele. Não estou falando eu. Estou falando Pedro O que você acha? explicar a opinião Oi? dele. Você acha que a gente tem alma? Eu não sei se tem alma não. Alma Mas o espiritual. que você sente no seu? Meu coração só sente coisas que eu coloquei lá. No começo, as coisas que eu tinha colocado no começo da minha vida, eu acreditava. Hoje, já não sei. Porque hoje eu não tenho mais certeza de coisa alguma. Ah, tá. A gente costuma ter certeza das coisas e acreditar muito no que é nossa. É o que o Richard Hort vai falar aqui, né? Então Aristóteles ele escreve um tratado sobre a alma que questiona a visão de alma do Platão. Para Platão, a alma é separada do corpo. Quando o corpo morre, a alma migra para outros corpos e reencarna. Ah, sim, já vi alguma. Ele colocou no coração dele. Então, para o cristão, a alma, depois que morre, vai ser julgada por Deus e vai para o céu, para o inferno. E mesmo entre os cristãos não há total concordância. Porque para alguns cristãos não existe essa alma separada do corpo. Quando você morrer, você vai dormir. Descansando, né? Até que Jesus volte e ressuscite você.
Não tem essa alma que vai separar do corpo para ser julgada. Então, são perspectivas completamente distintas. E qual delas está certa? Em 1878, no século XIX, Charles Sanders Peirce cunhou o termo aí pragmatismo, que é o que nós falamos, né? É a teoria que defende, na verdade, que a teoria, ela só funciona na prática. Ou você vai testar a funcionalidade de uma teoria se na prática ela funcionar. Em 1956, o filósofo norte-americano Wilfrid Sellars publicou Empirismo e a Filosofia da Mente, colocando em dúvida o mito do dado. O que é o mito do dado? É a nossa crença de que nós percebemos a realidade tal como a realidade é. Aquilo que nós percebemos, aquilo que é dado para a nossa percepção, é uma realidade. Mas nós nos iludimos. Porque toda percepção que a gente tem, ela acaba sendo influenciada por nossas crenças. E aí, essas crenças acabam confundindo tudo. Então nós não conhecemos a realidade como a realidade é. Nós conhecemos a realidade de acordo com as nossas crenças. Eu vi a galera falando aqui sobre o desastre que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E aí cada pessoa está interpretando aquele desastre de forma diferente. De acordo com as crenças que ela colocou dentro de si ao longo da vida. Uma pessoa de direita, por exemplo, ela tem algumas crenças que ela colocou dentro dela ao longo da sua existência. E ela está interpretando esse fenômeno de que maneira? O Estado é uma merda, o Estado é uma bosta, porque para a direita o Estado é o grande problema. E é a iniciativa privada que está salvando a galera lá. Essa é a crença de quem é de direita. Já a esquerda tem uma outra percepção. A esquerda tem uma outra visão sobre as coisas. A esquerda geralmente tem uma visão de que o Estado é que vai salvar aquela galera. A iniciativa privada, na verdade, é a grande responsável pelas tragédias que estão acontecendo no mundo. Essas tragédias são fruto do quê? Do aquecimento global. O aquecimento global ocorre por quê? Por causa da ganância do ser humano. E desse individualismo, esse egoísmo e esse consumismo exagerado. Percebem como há percepções diferentes de uma mesma coisa que aconteceu, de um mesmo fato, de um mesmo dado da realidade? Será que esse dado da realidade é de fato um dado? Ou é uma interpretação de acordo com a crença de cada um? E aí a gente percebe esses dilemas, né? Então, o mito do dado. Em 94, o filósofo sul-africano John McDowell publicou a obra Mente e Mundo, um livro fortemente influenciado pela obra de Hart, e que vai defender isso. Que a nossa mente é influenciada pelas nossas crenças, e o mundo nós o percebemos de acordo com essas crenças. Algumas teorias alegam que adquirimos conhecimento ao processar a informação bruta. Isso vem desde o Kant, né? Desde os empiristas, na verdade, antes de Kant. Os empiristas nós conhecemos o mundo através da experiência sensível. Aí o Kant vai elaborar um pouco mais isso, dizendo que os sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, captam os dados da realidade. Envia essas informações, esses dados, para o cérebro. O cérebro organiza esses dados e informações e transforma isso em conhecimento. O Hart vai questionar isso aí, como se fosse uma câmera que captura a luz. Mas o Hart diz que as nossas percepções estão entrelaçadas com as nossas crenças. E as nossas crenças acabam deturpando os dados. E aí você organiza esses dados de acordo com as suas crenças. Perceberam como direita e esquerda estão interpretando o mesmo fenômeno de forma completamente distinta? Inclusive, para a direita nem tem aquecimento global. Então, o Caboclo está dizendo aí que a culpa do aquecimento global não é da atividade humana, mas é a culpa dos vulcões.
evolução. Ele está construindo isso porque ele tem uma crença. A crença dele é de que a Revolução Industrial, a atividade humana, não muda nada no planeta. Oi? Não, tem muita gente que defende isso. Tem cientistas que questionam o mainstream, né? Porque o mainstream científico diz que há aquecimento global e que o aquecimento global é fruto da atividade humana. Mas tem alguns que defendem que não. O planeta passa por eras geológicas e eras climáticas, de aquecimento e esfriamento. E nós passamos por uma era do gelo há 20 mil anos atrás, e agora, no processo do próprio planeta, nós estamos num processo de aquecimento. Depois passaremos por outra era do gelo. Não tem base aí? Oi? Tem base. Tem base. Por isso que eu estou te falando. Não tem vazamento na realidade. Mas as interpretações dos dados, das informações, é diferente. Eu vou dizer que a atividade humana, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, começou a acelerar esse processo. O processo existe, sim, mas a atividade humana acelera. Então, oi? O que você achou do show da Madonna? Eu vi um texto muito interessante sobre isso do Rica Perrone. É que eu vi no Instagram, assisti por lá. Não. Pera, vai falar da Madonna. Então, aí mais uma vez, olha só. A Madonna faz isso desde a década de 80. Faz o quê? Shows como aquele. Nossa, muito Sempre bom. provocando a religião cristã, a igreja católica, desde a década de 80. E a galera faz ou fica horrorizada. Na verdade, é tudo um movimento de redes sociais de polarização. É a mesma coisa que eu falei sobre os acontecimentos de lá. Aí a direita vai interpretar aquilo como horror, a esquerda como uma libertação da moral sexual, que castra, não sei o que. Houve o mesmo dado da realidade. As interpretações vão de acordo com as crenças. Isso mostra que o Richard Rohr tem razão no que ele está falando. A gente tem uma crença de que o nosso conhecimento é o espelho do mundo, mas não. O nosso conhecimento é o espelho de nós. Eu não estou espelhando o mundo, eu estou espelhando as minhas crenças. São as minhas crenças que influenciam a forma como eu penso, percebo o mundo. Então a filosofia progride não ao se tornar mais rigorosa, mas mais imaginativa. O rigor acaba matando a filosofia. É a imaginação que vai. Não tem razões para o julgamento. Quando dizemos em sei do fundo do coração que há algo errado, admitimos que há uma verdade externa em relação ao erro, mas na verdade não. Isso é uma crença que você colocou dentro de você. E que o conhecimento que temos é um conhecimento certo. Na verdade, não há esse conhecimento certo. Mas não podemos encontrar quaisquer verdades eternas em relação a ética ou em relação a qualquer coisa. Não dá pra gente ter certeza absoluta de nada. Mas aí as pessoas preferem acreditar que sim. Ah, eu prefiro a visão da direita porque era a certa. Ah, eu prefiro a visão da esquerda porque era a certa. Não dá para saber qual que é a certa. É a sua crença que vai dizer para você qual que é a certa e a errada. Mas saber de forma absoluta, não. O conhecimento, mas o conhecimento absolutamente certo sobre as coisas não é possível. É impossível você saber se está certo ou errado, se está sendo enganado, se está sendo iludido. E conhecemos uma questão de conversação, de prática social. Então, certeza das coisas não dá pra ter, não. Agora